Alô, alô, rapaziada! Sejam muito bem-vindos para mais uma live, para mais uma resenha muito bacana, muito especial, com o nosso herói, pode dizer assim? Herói da Copa do Nordeste, o cara que tinha uma história, estava predestinado e, graças a Deus, conseguiu trazer esse título aí para a gente. Claro, não foi sozinho, muita gente está envolvida nesse processo, mas como o próprio Dado falou nos bastidores, poderia ser mais fácil. A gente construiu na semifinal para poder conquistar o triunfo dentro dos 90 minutos, mas tinha um enredo, tinha uma história que estava ali reservada para ele. Teixeira, seja muito bem-vindo, meu velho. Fala, rapaziada, agradeço aí a oportunidade de estar aí com vocês. Vamos bater um papo bacana aí, desenrolar sobre essas finais aí, sobre tudo que aconteceu, beleza? Vambora. Falar de brasileiro também que tá batendo na porta, né? Amanhã já começa o Campeonato Brasileiro, já tá aquele friozinho na barriga do torcedor. A expectativa tá grande? Só emoção, né, velho? Recuperar logo aí, voltar para estar à disposição e fazer um grande campeonato aí fazer o torcedor aproveitar um pouquinho também, né, velho? A gente que acabou de sair de um título aí, infelizmente a Sul-Americana fomos eliminados, mas tem bastante jogos aí, a gente vai ter um mês bem corrido de bastante jogos aí, vocês vão cansar de ver o Bahia em campo, né? Então vamos aproveitar bastante aí. Exatamente. Vai ser meio de semana, final de semana, brasileiro, Copa do Brasil, a correria vai ser boa, mas quem é o torcedor para reclamar disso, né? O torcedor quer ver o Bahia jogar, os jogadores que lutam para recuperar. É assim. Vitão, seja muito bem-vindo, irmão. Bora para cima. Bora lá, bom dia, Matheus, bom dia, Matheus, bom dia, Matheus, com S mesmo, assim, Mateus. Com apóstrofe S. Para mim ainda aqui é madrugada, mas eu ainda tô já, né, entrando no clima e tal, já tô começando a acordar de verdade mesmo. Né? Então, por favor, né, se recupere, porque eu já tô aqui com o meu cartola já aberto, quero te escalar. Aí, ó. Para a primeira rodada, não sei se vai rolar, né? Vamos ser franco, porque tá em processo de recuperação ainda. Ontem ficou na DM em academia, mas breve vai dar para escalar o homem e vai ter que fazer muita defesa difícil. Sem sofrer gol, defesa difícil. Exatamente. Quando vê assim, a meia altura que você já pode agarrar, assim, pode ser uma defesa normal, você pega, dá um passo pro lado e dá uma espalmada assim. dá um pulão. Pai, que tem que fazer a defesa difícil, tá doido? Vai ser a primeira oportunidade de se auto-escalar no Cartola, né? Você pela primeira vez jogando Brasileiro de Série A, né? Pô, bacana demais, cara. Você ficava lá, caramba, quando será que eu vou poder me escalar nesse negócio aí? Só tinha os caras só. Eu me garanto, se eu me escalar aí, eu já sei que uns pontinhos eu ganho. Aí, então, eu fico imaginando como é que deve ser, né, velho? O cara não só tá no Cartola, mas peraí, o cara abre um FIFA, abre um PES aí, de repente tá ele lá pra se escalar. Deve ser um negócio diferente, pô. Bacana. Esses dias aí mandaram uma publicação no Instagram dos cardzinhos, né, cara? Do overhaul lá que você tem. Sim. Então, pô, mano, botaram um overhaul lá pra mim. Eu falei, caraca, eu tô nível alto já, hein? Mas os caras são injustos, pô. Os caras botam a parada ainda, né, de boa, tal. Só tem que botar alto pênalti. Pênalti aí eles não tem como, né, especialidade de pênalti, aí tem que botar alto porque tem que ser justo. Aí tem lá, especialidade pegador de pênaltis, paredão tem lá. Exato. Ô, Matheus, mas vamos falar sobre o começo, justamente sobre isso de pênaltis, né? No dia da final da Copa do Nordeste, da semifinal, depois da semifinal contra o Fortaleza, teve uma matéria que saiu na Fox Sports que a gente até contestou pelo fato de estava enviesada, digamos assim, falando mais do Palmeiras do que do Bahia e tal. Mas nessa matéria falava daquele jogo, daquele Mundial Sub-17, em que você se destaca, tem a partida contra o Real Madrid. Fala como foi esse começo da sua trajetória, a decisão por se tornar goleiro, né? Eu acho que é uma decisão muito diferente assim do habitual, né? O próprio René fala no vídeo de bastidores. Esse é o mundo dos goleiros. É um mundo diferente, realmente, né? É completamente diferente de qualquer posição do futebol. Então, fala como foi esse seu começo, esse jogo em específico, se foi um divisor de água para você, enfim. É complicado, né, meu? Quando você olha alguém jogando bola assim, você fala, pô, quem que vai no gol? Vamos revezar no gol, vamos fazer assim, quem faz o gol, fica 2 minutos no gol, depois vai trocando. Complicado você querer ir já diretamente no gol, porque a gente sabe que é uma posição difícil, ninguém quer ficar levando bolada à toa lá. Né? O legal do futebol é fazer o gol, né? E eu não fui diferente, eu queria fazer gol, eu queria ter essa comemoração. Então no começo eu fui e tal, e nessa que eu fui pro gol, né? Tipo, vamos ficar 2 minutinhos do gol. Pô, colocamos Teixeira foi bem pra caramba. Teixeira, essa é a sua posição, fica aí.
E foi assim, fui ficando, fui indo bem, meu, e deixa que os caras gostem, né? A gente foi, eu gostei também, e de evitar essa parte que é a parte legal do jogo, que é o gol, né? Para mim, quando eu faço essas defesas maravilhosas de pegar pênalti e tudo mais, a gente se sente o diferente, né? Porque em vez de da gente estar fazendo, a gente está evitando e ajudando a nossa equipe a sair com um triunfo aí. E na questão dos pênaltis, dessa do Mundial, né? Como eu já tinha dito, dei várias entrevistas falando disso. Eu vivia um momento um pouco diferente na minha carreira. Eu era mais jovem, né? Era sub-17 ainda, né? A gente tinha acabado de jogar um jogo na Copa do Brasil. Tinha tomado um frangaço lá, cara. E pra gente ir para um campeonato desse aí, falar, meu, acabei de sair de um jogo, tomei um frango. A gente vai disputar um campeonato importantíssimo aqui. Era a estreia do Palmeiras no Mundial, né? Sub-17. E na questão dos pênaltis, cada partida que a gente disputava na fase de grupo, pós-partida a gente fazia disputa de pênaltis que valia um ponto a mais, né? Então ali isso já gera uma competitividade nos pênaltis também, né? Só que aí eram 3 pênaltis só, não eram 5 pênaltis, né? Aí sempre eu saía pegando pelo menos um pênalti dessas cobranças, né? Isso já habituava a gente para a hora da decisão, né? Então, na final também, até o nosso coordenador veio falar comigo, ó, os caras sempre quer passar alguma coisa, sempre quer ajudar, os caras só bate cruzado. Tanto que o primeiro pênalti que eu peguei foi cruzado, né? E a maioria eu acertei o canto, eu só errei o último canto. Infelizmente a gente não conseguiu o título lá também, mas consegui pelo menos pegar um pênalti ali. E na semifinal eu pensei, meu, já perdi título pegando pênalti. Então, para a gente sair aqui, para eu ter certeza que a gente vai sair com esse título e ir para a final, pelo menos 2 eu tenho que pegar. Então, no primeiro pênalti eu já fui, meu, tenho que pegar. Consegui pegar o primeiro, o segundo não consegui pegar. Falei, meu, vou pegar. Depois que o Capixaba errou o pênalti, falei, meu, fica tranquilo que eu vou pegar o pênalti, eu vou pegar. Fui lá, peguei, tanto que eu saí apontando para ele, que eu falei que eu ia pegar para ele, que eu ia redimir ele lá, e graças a Deus deu tudo certo ali. Aí tem que pagar café da manhã, almoço e jantar. Pô. Não tem como. Teve isso, porque Giba, ele paga 1.000 por assistência, né? Goleiro não tem, é difícil dar assistência, só aquele lançamento fatiado lá, mas é difícil. Tem também gratificação pelo pênalti. Os caras só brincou, né? Mas na hora de fazer não fizeram, né? Então a gente vai ter que fazer essa cobrança aí, Matheus. Os caras, ó, o bicho é do Teixeira, hein, Capixaba? Teu bicho é do Teixeira. Cara, e Tassiano nem um troféu, pô, na semifinal deu pra Teixeira. Eu falei que, peraí, pelo amor de Deus, pô. Mas aí ele foi esperto, porque ele já sabia que na final Teixeira ia ganhar o troféu, pô. Você viu? Veio logo 2 aí, ó. Exatamente. Aí foi tranquilo. Mas assim, Vitão, antes de você perguntar, só mais uma questão sobre essa parada dos pênaltis, já que a gente entrou nessa temática. É claro que você não vai dar dica aqui, a gente nem quer que você dê, para ninguém pegar a visão sobre essa parada. Mas existe algo especial, principalmente em relação ao estudo, né? Porque a gente viu que garotinho, né? Rogério fala com você ali antes, ele tá ali com o tablet, falando, puxando as características dos jogadores. Mas ali na hora, é mais a questão do feeling, de você ver a movimentação do batedor e tal, ou tem alguma técnica que não é segredo? A segredo você pode deixar como segredo para poder revelar? A gente estuda bastante ali, como você vê, ele passa um tabletzinho, né? Tem uma imagenzinha do golzinho ali de todas as batidas acertadas, batidas que foram gol, batidas para fora e batidas defendidas, né? E ele vai passando cada jogador ali que tem a possibilidade de bater pênalti, né? Ainda tem isso, né? Nem Ceará, nem Fortaleza revelaram os batedores. Tinha que ir. Sim, então. Tinha que ir e tem essa questão ainda. Ele passa uns 10 batedores, cara, e é difícil você conseguir guardar na cabeça quem é, onde ele bate, quem é que vai bater naquela hora, se é um cara do vídeo mesmo, porque contra o Ceará, ele me mostrou, eu esqueci o nome do cara que errou o pênalti lá, que chutou para fora. Marlon. Aí ele me mostrou o dele, cara, só que o cara tava careca, meu. Eu falei, é esse cara mesmo? Aí eu cheguei lá, perguntei, é esse cara ali e tal, é ele e tal, que ele bate em tal canto, fica esperto e tal.
Aí você vai passando, né, meu? E tanto que o pênalti que eu peguei lá do Jorginho não tava nos vídeos, entendeu? Sim. Era um dos únicos que não tinha uma preparação, uma busca dele. E só que o garotinho também passa isso, ó, eu tô te passando para você ficar ciente, né? Às vezes tem um jogador que tem um canto de confiança, né? Só que lá no campo é totalmente diferente. Imagina você com o goleiro te pressionando, né? No caso ali não tinha torcida, mas com a torcida te pressionando, né? Você imagina o jogador indo cansado para bater um pênalti, o cara vai querer fazer o simples às vezes e vai querer ir no canto de confiança dele, né? Então tem tudo isso. Aí ele pede, ó, vai no seu feeling, você tem essa leitura, tenta não sair antes, tenta esperar ao máximo, que é o que sempre passam pra gente, né? Mas joga com o jogador também, tenta entrar na cabeça, né? Mexer com o emocional, porque faz diferença. E Jorginho teve o contrário disso, né, Vitor? Eu até falei na nossa transmissão aqui, Jorginho entrou para bater o pênalti, pô. Foi. Ele é especialista em pênalti. Aí eu falei na hora assistindo com meu irmão, falei, ó, entrou só para bater o pênalti, repare. Geralmente, quando o cara entra só pra bater o pênalti, o cara ainda tá meio frio, e às vezes o cara vai tentar inventar, porque tá de boa, né? Vai se garantir e tal, e acaba dando no que deu. Ele mudou a batida, né? Marlon também mudou a batida, porque ele chutou pra fora, né? Mudou a batida. Mudou. Então, vai inventar, irmão. O cara ficou assustado, viu lá um troglodita na frente dele, é maluco. Vai lá, Vitão. Não, é engraçado que a gente, toda vez que a gente revê o lance dos pênaltis, eu acho que o momento mais emblemático, obviamente, que além do pênalti, é na hora que Conte faz o gol e que ele vem com aquela envergadura dele, o cara parece uma cegonha, pô. É um avião passando ali pelo campo, que ele vem em direção a você. Naquele momento ali, ele chega a falar alguma coisa assim, ou não? É só emoção mesmo de abraçar e comemorar? Não, é só emoção, meu. Tanto que, isso na semifinal, eu tava conversando com a minha esposa, né, na semifinal ele veio, deu moral pra mim, né? Eu ajoelhei, a gente se abraçou e veio todo mundo comemorar. Só que na final a emoção foi tão grande, cara, que na hora que ele fez, eu já saí correndo. Eu esperei, já saí correndo, fui para abraçar todo mundo, e veio todo mundo correndo. Cara, você só pensa em comemorar. Aquele é o momento ali que você quer extravasar todo o cansaço emocional que você tem, porque é uma pressão enorme para você ganhar um título. Então, naquele momento ali, você extravasa, você joga tudo no campo para conseguir continuar aí desenvolvendo tudo aí. Foi engraçado que quase que saiu um replay, né, velho? Porque ele foi exatamente igual. Ele fez a batida e foi igualzinho. Eu digo, rapaz, que negócio engraçado, né, velho? Que aquela imagem ali, pra mim foi uma das melhores imagens eu acho que da Copa do Nordeste, velho. A imagem da semifinal é a mais emblemática, porque Yuri, inclusive, pedi pra você mandar um abraço pra Yuri, que é nosso parceiro lá do canal do Smart Bahia, e é goleiro, jogou na seleção de futsal aqui de Lauro de Freitas, né? E aí ele até falou isso, velho. O bacana dessa imagem da semifinal é que Teixeira tá lá ajoelhado, meio que jogado assim, e Conte tá em direção a ele, e você vê o brilho no olhar, tá ligado? Que Teixeira tava ali segurando o choro, ou já tinha deixado sair mesmo, e tava o olho brilhando assim, olhando para a Conte da sensação. Aquela imagem é sensacional. Ali deveria ter... Alô, marketing do Bahia. Fazer uma camisa, pô. Fazer uma camisa, né? A camisa, não, lembra aquela de seu Aderbal, que tem a fotona gigante, pronto, vamos ter uma fotona gigante daquela ali, as 4 estrelinhas assim, porra, ia ser sensacional, pô. Deixa a ideia. Aí, eu já larguei a ideia. Manda aí, fala beijo, Yuri, tamo junto. Abração, Yuri. Aí, bater um bala depois aí. Bora, Yuri falou, vamos combinar depois, quando tiver tudo tranquilo, fazer um desafio lá pro canal, e fica eu de um lado, Teixeira do outro. Falei, pô, tá se garantindo mesmo. Tá se garantindo. No Peira tinha caceteiro, viu, amigo? Vem de bico e pronto. Fazer uma disputinha de pênalti aí. Aí, ó, boa. Vamos combinar a disputa de pênalti. É uma boa. Mas enfim, cara, ainda sobre a festa da comemoração, ela tem alguns vídeos bem emblemáticos, né? E aí tem é aquele que vai perseguindo Rodriguinho. Eu ainda vou perguntar sobre Rodriguinho, porque eu acho que é uma figura especial nesse processo. Mas é aquele vídeo que vai perseguindo o Rodriguinho. Aí tem uma hora que filma você e Douglas se abraçando. Nos bastidores passa também. E Douglas fala contigo, assim, e você em um processo até meio que de reverência para ele, abaixa a cabeça, assim, e se abraçam e tal. Ainda sobre esse mundo especial do goleiro, né? Às vezes a galera vê como uma concorrência absurda. Inevitavelmente existe a concorrência porque cada um quer fazer o seu melhor para ser o titular. Mas nesse processo, como que Douglas, até o próprio Klaus também,
Júnior e outros em meio a esse processo acabam colaborando, e em especial essa relação com o Douglas, que, querendo ou não, dentre todos é o mais experiente, né? O mais vivido nessa área. Eu sei que é complicado, né? Porque até aquele tempo atrás, antes da semifinal, cara, eu era terceiro, quarto goleiro, né? Tava de segundo, porque Klaus também tava machucado. E a gente sabe, quanto mais tem essa nomenclatura de terceiro, quarto goleiro, assim, a gente sabe que é mais difícil de você estar atuando, e a torcida tá esperando você entrar. E quando você entra e a torcida, e você tem essa nomenclatura de terceiro, quarto goleiro, fala, pô, é o nosso terceiro goleiro, será que vai corresponder? Será que vai nos ajudar? Que era um título importante, né? Uma questão importante para o clube. E todo mundo queria saber se eu ia corresponder ou não. E até eu mesmo, né? Porque fazia muito tempo que eu não jogava. E quando aconteceu, né, do Douglas pegar Covid, eu não consegui conversar com ele, nem nada. Mas quem passou total confiança foi o garotinho, né? Porque tá no dia a dia com a gente, sabe quanto que a gente trabalha, né? Mas pós-Covid, que o Douglas retornou, né? Até nesse jogo, a gente conseguiu conversar bem e ele sempre deixou tudo tranquilo para mim. Tipo, Teixeira, tudo que é passado no vestiário pra gente é para nos ajudar a fazer um jogo em equipe e tudo mais, só que a gente sabe que dentro de campo a gente que tem que resolver, né? E faz o que você sente confiança de fazer. Jogue tranquilo, jogue bem, porque se a gente for lá e ficar nervoso por fazer uma coisa que a gente não consegue, a probabilidade de dar errado é muito grande. E naquele momento ali na final, eu fui, ele me abraçou, né? Chegou comigo, a gente conversou, aí eu agradeci a ele por todos os conselhos, né? Pelo momento também que tinha acontecido, porque a gente sabe que é complicado para alguém que vem jogando, deixar de jogar também, né? Tanto que para quem entra e joga e sai da maneira como foi comigo, isso é muito, muito legal. Você vê que chega a ser uma história bacana de contar, né? Só que a gente sabe que o trabalho de um são 4 goleiros ali, o trabalho de um é o trabalho de outro, então a gente trabalha da mesma maneira, né? Então a gente sabe que se rolar sacanagem ali, vai estragar não o trabalho de um só, vai estragar o trabalho de todo mundo, e isso influencia também no ânimo do grupo, né? Então, quanto mais a gente se ajudar, a gente sabe que todo mundo sai ganhando. Uhum. Você já chegou a viver já alguns momentos importantes com o Bahia, né? Não só a final, como também algumas derrotas e tudo mais. E também já teve em outras equipes, né? De outras divisões e tudo mais. Se você pudesse dizer assim, pô, das experiências que eu vivi, né? As experiências que eu vivi no Bahia são diferentes por tal motivo, assim. Você conseguiria citar, assim, alguma coisa, assim, que você fala assim, pô, aqui no Bahia isso é diferente, com a torcida aqui tem uma coisa diferente e tal. Porque a gente costuma brincar que o cara, quando tá em outro clube, às vezes ele recebe até uma pressão um pouco maior, né? Obviamente por conta da proporção de número de torcedores e tudo mais, mas que aqui a torcida tem um negócio diferente, assim. Ela é corneteira também, como todo torcedor é, né? Mas tem uma coisa diferente. Quando o cara abraça realmente um torcedor aqui, parece que é como se o cara fosse da nossa família, assim, sabe? Mexeu com o cara, mexeu com a gente também, sabe? E tem uma coisa diferente, não sei se é da baianidade, né, do povo e tal, mas tem alguma coisa assim meio diferente, não só com a história do clube, algo nesse sentido, assim. Você consegue sentir isso, assim, quando você vê o carinho do torcedor? Mesmo sem torcida, é bom frisar. Não, sem torcida, Quando saiu que o Douglas estava com Covid, cara, e eu ia jogar, meu Instagram começou a bombar. Os caras, velho, Teixeira, a gente confia em você. É você que vai pro A gente fez um post, né? Yuri falou, Barba, eu selecionei aqui algumas defesas de Teixeira pelo Transição, me fala uma música para eu botar. Aí eu passei a música para ele, a gente postou e a galera começou um movimento massa também, verdade. Meu, então você vê, os caras te abraçam, os caras te apoiam antes de tudo acontecer. Entendeu? Antes mesmo, quando eu tava no Baiano, eu já ouvia torcedores falando, pô, Teixeira merece ser mais observado, Teixeira merece ter mais oportunidades, entendeu? E lógico que você tem que continuar correspondendo com tudo isso, não adianta nada. Eu vou lá, consigo um título e daqui para frente, pô, agora tanto faz, já consegui o que eu queria e já era, deixa, ponto, acabou. Não é assim que funciona também. Eu sei que eu tenho que continuar correspondendo, né, porque é um carinho que eles depositaram, né, uma confiança que se deposita, e para continuar tendo essa confiança eu tenho que continuar correspondendo.
Mas antes de tudo acontecer, eu já tive esse apoio, né? Que foi muito importante para mim, porque eu sei que tem gente olhando, tem gente observando, tem gente confiando, então tem que corresponder. Uhum. E algumas pessoas ainda, né, quando vem tipo, o time em transição saiu na semifinal do Campeonato Baiano, aí começam-se as críticas de maneira geral ao que foi desenvolvido e até a ideia do time de transição, que é uma ideia muito boa, muito válida. Do time de transição veio veio o Guedes, né, outros jogadores historicamente vieram também desse processo. No ano passado a gente teve alguns que também foram bem úteis. Então, muita gente esquece que essa trajetória da Copa do Nordeste começou com o time de transição, né? Aquele jogo contra o Salgueiro, que a gente venceu por 3-2. Né? Teixeira saiu muito bem também, teve aquela falta que foi bem complicada, foi bem difícil. Enfim, fala um pouco dessa importância do time de transição, desse grupo, né? Do próprio Claudinho também, que agora sai do time de transição, volta para ser auxiliar, apenas auxiliar de dados, né? Porque ele já estava meio que sendo também. Enfim, fala como isso ajudou nesse seu processo de chegada para o principal com mais segurança, com mais rodagem, com mais ritmo de jogo e tudo mais. Sim, para mim foi complicado no começo, quando eu tinha chegado, eu cheguei para o time de transição, só que o tempo de inscrição já tinha passado, eu tive que ir para o sub-20, né? Só que você já, antes do baiano, né, do ano passado, você via que já tinha uma base a equipe, né? Já tinha o Dado, que era treinador, e a maioria dos jogadores que estavam jogando o brasileiro de aspirantes, né, ainda estavam na equipe, né? Alguns jogadores que chegaram depois para disputar o baiano, né? E isso foi importante para aquela sequência do baiano que revelou alguns jogadores, né? Alguns jogadores até que saíram, né? O Gustavo, que foi vendido e retornou também para aí agora, né? E você vê que a equipe tem uma desenvoltura, né? Por conta de já ter trabalhado um tempo, né? E isso eu acho que faz total diferença. E como essa equipe do 23 foi montada um pouco em cima do campeonato, né? Essa desenvoltura foi um pouco mais travada. Você vê que a gente demorou um pouquinho mais. Alguns jogos a gente conseguia jogar bem, alguns jogos não saía do jeito que a gente queria, a gente forçava algumas jogadas, né? A gente sofria muita pressão às vezes a gente não sabia lidar com a pressão, mas quando você vê que tem uma desenvoltura melhor, um trabalho de um tempo maior, você vê que tem uma desenvoltura mais legal, um jogo mais legal de assistir, né? E esse é o papel do 23, de você continuar dando ritmo para os jogadores, para ele ter essa desenvoltura. E desses jogadores que subiram para o profissional, eles estavam tendo essa desenvoltura no 23, porque o mesmo estilo de jogo estava sendo implementado no 23. Então, essa era a ideia, de passar os jogadores do 23 para o profissional. Quando eles chegarem no profissional, eles já estão habituados com o estilo de jogo, com a maneira de jogar, com a agressividade e tudo mais. Essa era a importância do 23 para integrar o profissional. Uhum. Vitor, antes de você fazer mais uma pergunta, eu vou fazer uma mais direta aqui do nosso sub, do nosso querido Andrei Barbosa, está sempre acompanhando aqui. Falou, salve Barba, Vitor, Matheus. Pergunta para ele se ele tem o desejo de ficar por mais tempo aqui e se sábado já vai ser relacionado. Sábado provavelmente não, está em processo de recuperação ainda. Mas sobre essa parada é engraçado, quando acabou o jogo da semifinal, veio uma galera me perguntar, Barba, e aí, ele tá emprestado pelo Palmeiras ou é do Bahia? E falei, não, pô, ele saiu do Palmeiras, o Bahia adquiriu em definitivo, tem contrato até o final desse ano, né? Mas aí, enfim, essa renovação aí tá saindo já, né? Meio complicado, porque eu tenho meu contrato até o final desse ano, né? Tem a opção de renovação automática por mais um ano, então a gente conversa, né, por conta que agora, como você já tinha falado, foi um divisor de águas essa semifinal, essa final, o título. Então a gente tenta conversar para ver o que pode tirar, se pode melhorar alguma coisa no contrato, se pode fazer algo mais, se pode prolongar o tempo de contrato. Então a gente vai conversando aí para ver se sai uma coisa legal também. Mas a intenção com certeza é ficar. Show de bola, show de bola. Vitão, manda bala. É isso. Não, o que eu queria perguntar, você estava falando sobre o time sub-23, né, que de repente é como se fosse um laboratório, né? O cara tá ali tendo que provar até mais do que o normal, digamos assim, porque a pretensão é de que, pô, às vezes tem um cara que veio até de um time com menos expressão ou coisa do tipo, mas que ele chega aqui no Bahia e a gente sabe que o Bahia, de certa forma, é uma vitrine, né?
muitos jogadores que acabam sendo emprestados ao clube, de repente ganham destaque. Por exemplo, vou citar Arthur Vitor, né? Ele já era um destaque em outros times, ano retrasado ele veio para o Bahia e daqui ele conseguiu realmente assumir a titularidade de uma outra equipe. Mas como é que é a cabeça do cara, assim, que tá jogando no dia a dia no Sub-23, assim, de tá pensando, pô, eu tenho que fazer... Tipo assim, o cara só não tem que fazer o 100%, tem que fazer o 110%, né? Sempre naquela pressão de, além do resultado dentro de campo, de ficar pensando, pô, agora é o momento de dar a virada na minha carreira, agora é o momento de conseguir, sabe, e me profissionalizar de uma vez por todas, assim, de consolidar, ou de, se não for no Bahia, algum outro time me notar e eu tenho que seguir a minha vida. Como é que é essa pressão, assim, de não só jogar pelo resultado, mas jogar pensando na vida, na carreira e, sei lá, nos familiares e todas aquelas coisas que rodeiam o atleta? Você para pensar, você vê a média de idade dos jogadores primeiro, né, do 23, né, de transição, porque alguns jogadores passam, né, da idade, mas a gente está no início de carreira, então a gente vê jogadores muito mais jovens que a gente também já atuando em alto nível, em outras equipes, no exterior, e eu vou falar no meu caso, eu que não estava tendo a oportunidade de entrar ali e olhar, eu não estava jogando, né? Agora eu vou ter uma sequência que eu não estava tendo. Então, só que isso já tinha acontecido comigo no passado e isso me prejudicou pensar desse jeito. Eu querer entrar e mostrar 1001 coisas em um jogo, né? E a gente vai colocando tanta coisa na nossa cabeça que isso pode acabar atrapalhando a gente dentro de campo, né? E para um jogador eu acho que isso é mais pesado ainda por conta do emocional, que pesa mais no cansaço, né? E para mim eu procurei pensar de uma maneira diferente, né? Eu trabalho para isso, né? O dia a dia para mim é o mais cansativo, o dia a dia é o mais pesado, entrar dentro do jogo é o mais gostoso. Você vai jogar, é a hora da disputa, é a hora de você conseguir mostrar e extravasar tudo que você sente no dia a dia. São 90 minutos para você fazer o que você sabe. E se não precisar fazer o que você sabe também, paciência, não vai ter um jogo só. Eu tenho 22 anos, eu tenho uma vida inteira ainda pela frente. Pode não ser agora, mas pode ser depois. E é só ter paciência. Uhum. Cara, a gente estava falando aqui nos bastidores, né, sobre aquela questão da treta e tal, e Teixeira lembrou aqui da lesão. A gente não sabia oficialmente, mas até aqui na transmissão a gente comentou, né, Vitor? Por que ele não tá cobrando tiro de meta? Por que alguém vem cobrar o tiro de meta? É porque a saída de bola não é talvez a ideal, ou porque tá com algum desconforto, alguma coisa? Qual o problema? E não era a saída de bola, a gente viu que ele tem o traquejo ali para poder jogar com o pé e tal. Aí a gente meio que deduzia isso, mas não sabia a gravidade. Como foi, primeiro, a lesão, naquele momento, né, que você estava bem, e como foi essa decisão, né? Foi uma decisão conjunta, houve o diálogo nesse sentido com a comissão, com todo mundo, para decidir, tá machucado, mas vai jogar de qualquer jeito aí, vamos para cima. Enfim, é o tal do 110% também, né, Vitor? Já e agora no principal. Entra nessa questão dos 110%, porque a gente vê como uma oportunidade única, né, cara? Quando que eu ia poder entrar de novo? Né? Às vezes eu talvez não continuasse tendo essa sequência. Mas quando eu senti lá contra o Guabirá, eu já sabia, deu ruim. Como eu já tive essa lesão, eu bati na bola, já senti dar aquela puxada, depois fui tentar dar um passe ali para ver se era isso mesmo, senti dar aquela fisgada, e no momento eu falei, eu não vou demonstrar isso, porque isso pode causar algum impacto negativo na equipe, nos treinadores, e eles acabaram baixando a cabeça um pouco ali. Eu só cheguei lá depois do banco e falei, tô com a perna um pouquinho dolorida e tal, chamar os caras só para bater um tiro de meta ali, e depois do jogo eu fui realmente contar o que tinha acontecido ali, né? E aí a gente bateu um papo, a gente esperou, porque no dia mesmo eu saí com a perna muito dolorida, com a perna doendo pra caramba, né? Mas no dia seguinte já tinha melhorado, então vai muito do nosso feedback pro departamento médico e pro treinador, né? Como eu já tive essa lesão, lidar com ela foi um pouco mais fácil, né? Para encaixar a batida, essas coisas, e na questão de dar os 110%, se eu precisasse no jogo bater uma bola longa e estourasse, eu ia fazer isso, entendeu? Graças a Deus não precisei, mas se eu precisasse sair do jogo sem força na perna, com alguém me apoiando, saindo de maca, era o que eu ia fazer, porque para mim eu enxergava aquilo ali como a única oportunidade que eu tinha,
entendeu? Ainda mais no grau que estava, da gente disputar uma final, de ganhar um título, querendo ou não, isso para minha carreira ia levar demais, né? E graças a Deus deu tudo certo, né? Mas aí, pela outra questão também, eu tinha o risco de agravar um pouco a lesão, e depois que aconteceu, quando eu fui jogar contra o Guabirá de novo, agravou um pouco mais a lesão, e como a gente já sabia que mais para frente, com Brasileiro, Copa do Brasil, talvez Sul-Americana também, na época como a gente pensava, a gente ia ter uma sequência muito pesada. Então, a gente ia precisar de todo mundo 100% para aguentar essa carga. Então, a gente optou por descontinuar, dar um passo atrás para ter todo mundo 100% e mais para frente dar passos maiores ainda para frente para ter todo mundo junto e com essa carga aí a gente conseguir colocar o Bahia aí numa posição boa no Brasileiro e ir mais longe ainda na Copa do Brasil. Uma defesa que eu pensei, Vitor, na hora não, porque a gente não tinha certeza ainda, mas depois eu falei, caraca, meu irmão, o cara tava machucado e foi naquela bola no contrapé. Foi a do começo do jogo contra o Ceará. Aquele lance ali pegou, doeu mais, porque é uma lesão, uma lesão não, um lance, uma situação que o seu corpo não está preparado para reagir daquela maneira. Você está indo para uma levada, você breca para voltar. Aquilo ali, talvez por conta desse contexto, foi a defesa assim, mais difícil, simbólica para você, ou aquela defesa lá na falta divina e tal, enfim. Essa defesa no comecinho foi um pouquinho complicada, né? Eu vi até o pessoal brincando que falava assim, pô, Teixeira tem que colocar uma chuteira aí, porque toda vez que ele pisa no gramado e escorrega, ele quebra o nosso coração junto, porque é complicado. Mas a situação do gramado lá também atrapalhou um pouco, que a gente pisava no gramado, tava com chuteira de trava de ferro, trava mista. Sim. E a grama deslizava, a grama jogava a gente, então eu não tive apoio. E nessa que eu não tive apoio, que eu tive que apoiar a minha perna direita, cara, ela já sentia daquela puxadinha, né? Mas eu consegui, você vê que eu vou de mão trocada no chão, porque eu não tive força para chegar nela. Eu tentei com a de baixo, eu vi que não ia chegar, eu falei, não posso tomar esse gol nesse começo de jogo aqui, só fui jogando com a de cima, porque eu já não tinha mais apoio, tanto por conta da perna que estava lesionada, quanto o gramado. Eu acho que tem uma hora que a gente tá comentando, eu não sei quem foi que deu um passo um pouco mais apertado assim pra você, e a gente começa a reclamar com o cara, pô. Como é que a gente nem, tipo, a gente não tinha constatação de que tava tendo a lesão, mas a gente tinha a noção de que, pô, alguma coisa deveria estar acontecendo pro cara não bater o tiro de meta, que provavelmente não era só a saída de bola, né? Aí quando os caras tocavam pra você ali atrás, a gente começa aqui, peraí, rapaz, o cara aí, o cara não tá batendo tiro de meta, como é que o cara vai precisar estourar uma bola dessa? Aí a gente começava a ficar aflito assim, aí depois a gente pensou, não, deve ser no 101%, eu acho que foi até por isso que a torcida resolveu abraçar tanto assim, sabe? Sim. Porque de verdade, há algum tempo a gente não via uma demonstração assim tão explícita de carinho, né, de retribuição, não só pela profissão, obviamente você faz por conta de você querer abraçar ali a sua profissão, mas de uma certa maneira para nós é como se fosse tipo assim, pô, o cara tá se doando pela gente, é o mínimo que a gente pode fazer é acreditar até o final. Se a gente for para um jogo que o Bahia precisa fazer 10-0, a gente vai lá. Precisando fazer 10-0, a gente vai acreditar até o último minuto que o 10-0 vai acontecer. Então, eu acho que a grande virada de chave, assim, na figura, né, no personagem, digamos assim, do Matheus Teixeira, goleiro do Bahia, para a torcida, eu acho que foi exatamente isso daí, assim, velho. E o que a gente costuma falar, né? Há alguns anos a gente tinha perdido um pouco isso, sabe? Não que às vezes o cara em campo... Porque cada um tem sua característica, né? Tem uns que mostram mais, outros que mostram menos. E a gente tem que respeitar isso, mas assim, quando isso aflora pra gente de uma maneira tão clara, a gente parece que, não sei, a gente vai pro jogo torcendo com um negócio diferente, pô. É uma emoção, assim, diferente, é como se a gente estivesse realmente dentro de campo, assim. O torcedor já tem essa sensação, né? O torcedor se sente representado, pô, que nem a situação de Klaus contra o Galo, no Brasileiro do ano passado, depois ele posta a perna praticamente necrosada aqui atrás, Preta, né? A perna. Fala, caraca, meu irmão, o maluco tá ali se doando o máximo, porque, sabe, enfim, é por ele, é pela profissão e tal, mas é pela instituição também, né? Não, com certeza, a gente sabe da importância que tem, né, cara? Tanto que assim, quando eu tava com a perna machucada e não podia bater, a gente falava, repõe com a perna esquerda, joga com a mão. E teve na final... tem um jogo que você atravessou o campo, pô. Foi, Vitor, você comentou, Vitor. Eu falei, ali não tem jeito, não. O cara tá sentindo alguma coisa. Porque, meu amigo, aquela jogada de braço que ele vai atravessando aquele vai campo, é absurdo aquilo ali, pô.
Você é Eu maluco. fui jogar, só que aí eu joguei a bola e falei, caraca, meu. A bola fez aquele balãozão assim, eu joguei no Rodriguinho ainda, depois eu fui pensar, meu, não dá pra ficar jogando essa bola no meio de campo, porque os caras chegou e vieram no contra-ataque, eu falei, meu, vou matar os caras do coração, não dá pra eu fazer isso. Aí eu já tava treinando um pouco com a esquerda, só que com a esquerda ainda tava um pouco sem confiança de fazer, né? Só que aí nos jogos seguintes, se você reparar, eu comecei a fazer umas batidas com a perna esquerda pra não precisar ficar jogando com a mão, porque era um pouco mais complicado, com a perna eu conseguia jogar mais longe. Tanto que no jogo contra o Guabirá, foi um pouquinho engraçado que no último lance do jogo eu fui bater. Falei, pô, vou bater de esquerda, né? Tá acabando o jogo, só coloca a bola, o juiz acaba e já era. Pô, levou amarelo. Aí o Juninho, ele ficou puto. O Juninho veio e falou, não, eu vou bater. Tá acabando o jogo, eu bato. Falei, beleza, joguei a bola e o juizão já veio, ó, amarelão. Miserável. Não, eu fiquei puto com aquilo ali também, mano. Depois meu irmão eu aqui em casa, meu irmão aqui, velho, o cara tá machucado, o juiz insensível, não sei o quê, o juiz não sabe, né? Cara, tá ali. O pior foi isso, cara. Eu ia mesmo bater a bola, eu joguei a bola pra bater a bola. Só que aí o Juninho veio, falei, não, eu bato, coloco ali em jogo, o jogo já tá acabando. Aí o juizão não pensou disso, faltava 2 segundos pra acabar o jogo. Eu falei, meu, o que faltava? O cara queria alguma coisa ali, não é possível. Pois Mas... O James Miranda tá perguntando se você chegou a conhecer índio. Acho que não, né? Chegou a conhecer aqui? Não. Conheci. Conheceu? Ah, sim. Lógico, pegamos ele. E ele tá voltando em breve, né? Pra fazer a recuperação aqui. Infelizmente teve essa lesão. Essa lesão é complicada pra caramba, cara. O cara, pra voltar, o cara tem que ser guerreiro mesmo, viu? É bizarro. Velho, e sobre o ano passado, teve um jogo em específico que muita gente tava pedindo você na partida, que foi aquele jogo contra o Goiás, né? Que acabou sendo um empate, né? 3-3. E Anderson questionado naquela época, né? A torcida não sentia essa segurança toda. E muita gente começava a falar, não, por que não Teixeira? Chegou a existir essa possibilidade, chegaram a conversar com você chegou a cultivar essa esperança de naquele jogo entrar, né? Naquele momento, eu acho que não estava com o ritmo, né, que assumiu agora, porque não estava tendo competição, né? Enfim, não estava tendo aspirantes nem nada, o Bahia não estava participando. Mas, enfim, chegaram a falar contigo naquela época sobre essa possibilidade? Chegar a falar diretamente não chegam, mas você sabe que tem essa possibilidade, né? Só que também tinha a questão que eu estava voltando de Covid, né? Além de eu não ter atuado pelo Bahia, ter ficado um bom tempo sem jogar, tinha a questão que eu estava ainda sem ritmo de treino também por conta que eu estava com Covid. Tinha a possibilidade, mas ali provavelmente era em último caso mesmo, entendeu? Exato, muito fé. Dado fala isso na coletiva mesmo, aí daqui a pouco, realmente uma situação assim, bota, o cara tá voltando, não tá com preparo físico ideal, tá sem ritmo, aí tem uma falha, já foi, não ia ter negócio de entrar agora na semifinal e a galera já ia estar ressabiada. Isso, inclusive, é um martírio, assim, da vida de goleiro, né? A capacidade do cara ir do céu ao inferno, ou do inferno ao céu, no estalar de dedos, né? E, enfim, isso tem acontecido, infelizmente, de certa forma, com Douglas agora, que foi muito importante para o Bahia em muitas situações, mas eu acho que o próprio goleiro sente essa, de certa forma, insegurança, né? E isso também acaba vindo por parte do torcedor. Como é trabalhar isso, assim? É só questão psicológica? Como é que funciona esse processo? Que é um processo muito subjetivo, eu sei que até é difícil perguntar, difícil responder sobre. Mas como é para o goleiro reconquistar essa confiança? Primeiramente a gente tem que saber que existe essa questão, né, cara? A gente tanto pode acertar quando a gente pode errar, e não só a gente, mas também todos os jogadores, né? E a questão é que a gente às vezes vive fases, né, como você citou o Douglas, mas o Douglas é um jogador que tem uma cabeça para isso enorme, e, tipo, ele sabe que vai existir o alto, vai existir o baixo, né? No momento ele pode estar aqui, pode estar falhando, mas em outra oportunidade ele pode ajudar o Bahia, como já foi comigo, como pode acontecer comigo, deu numa outra oportunidade de disputar título, não conseguir corresponder também, como outros jogadores já fizeram. E a gente tem que aprender a conviver com isso. Se num momento desse que eu falhar e eu pensar que eu não vou conseguir dar a volta por cima, aí eu não consigo mesmo. Se eu não continuar tentando, se eu não continuar fazendo, não tem reação. Então, para eu tentar a reação, eu tenho que continuar fazendo, eu tenho que continuar trabalhando e confiar no nosso trabalho, porque tem o goleiro em si e tem os outros
tem o treinador de goleiro e os companheiros. Eu não vou responder só por mim, porque também tem os torcedores. Então a gente tem que continuar fazendo, porque é o que o torcedor tem para confiar. É a gente que vai estar ali, é a gente que vai corresponder, é a gente que vai fazer o trabalho, entendeu? Então a gente tem que dar a resposta. Então. Vou emendar uma pergunta minha e também uma pergunta, um questionamento de um assinante aqui, de um inscrito do canal, que ele fala o seguinte, ele pergunta quem são, né, os jogadores que são mais próximos de você, assim, e aí eu já emendo com a pergunta do seguinte, né, falando sobre essa questão da fase de Douglas e tudo mais, que a gente reconhece e até em números, né? Quando você analisa o número, é bem mais frio assim, e você não consegue... você consegue ter uma noção do quanto o cara é importante para o clube, né? Eu acho que tiveram 2 temporadas seguidas que ele foi o goleiro com mais defesas difíceis no Campeonato Brasileiro, né? Mas a memória do torcedor às vezes é curta, né? E é normal porque é paixão passa, né? E o cara vive um turbilhão de emoções ali torcendo também, e aí acaba esquecendo isso. Mas, por exemplo, como de repente, depois de uma falha, digamos assim, de um cara como o Douglas, que é normal, né? Que é um cara experiente e tudo mais, que vocês até podem ter como referência ali dentro do clube, na posição de vocês, de chegar assim, você tem a abertura de chegar para ele e começar, poxa, Douglas e tal, e sei lá, passar alguma coisa aqui que é assim, sua, e que você consiga ter a abertura de conversar com ele, falar, pô, não foi agora, mas enfim, estamos aqui, bora continuar trabalhando, alguma coisa desse tipo? Eu tenho bastante proximidade com todos os goleiros, né? Tem alguns jogadores, até por conta de morar perto, a Alisson, que morava perto de mim aqui, né? Ignaz, que acabou de sair, também morava perto, Lucas, que também mora perto aqui de mim, né? As esposas começam a conviver um pouco mais perto também, a gente vai criando mais intimidade, né? E nessa questão do Douglas, é meio complicado, né? Eu sou um cara muito tímido de chegar e ficar conversando e bater um papo, mas eu penso, às vezes o cara vai achar que eu tô querendo tirar onda com ele, essas coisas assim. Eu prefiro, às vezes, ficar quieto, mas se eu perceber que o cara tá precisando de alguma ajuda, alguma coisa, eu ajudo, porque eu sei que é bem importante, porque eu já passei por momentos difíceis também, né? E sei que nesses momentos, como você falou, o torcedor ama muito, né? E amor e ódio estão muito, muito próximos um do outro, porque enquanto a gente ama, quando a gente é decepcionado, a gente fica muito triste, fica muito decepcionado e dar a volta por cima, continuar confiando nessa pessoa, às vezes é um pouco difícil e leva um tempo para reconstruir tudo que foi construído, né? Até a pessoa confiar de novo, até os torcedores confiar de novo, leva um tempo. Mas no momento que precisar de alguma conversa, assim, eu sou um cara um pouco tímido dessa desenvoltura de conversa para chegar na pessoa, saber se a pessoa quer ou não conversar, entendeu? É um pouquinho difícil, mas precisar eu vou estar ali para bater um papo e colocar a cabeça no lugar. E sobre a galera assim que você é mais próximo assim, né? Que você falou até que eu acho que esse contato é até natural assim, né? A gente já teve algumas experiências assim de fazer amizades com jogadores e tudo mais, e acabar desmistificando essa imagem do jogador, né? Porque as pessoas às vezes olham o cara e dizem assim, pô, como é que deve ser a vida desse cara e tal, e é normal, assim como a vida de todo mundo, né? Tem os seus privilégios também, né? Normal, assim, diferente digamos assim, da parcela da população comum, né? Por conta da visibilidade e tudo mais. Mas como você falou, né? Às vezes o cara tá ali no momento, e eu acho que essa interação dos jogadores, porque é como se fosse empresa, né? As pessoas às vezes não enxergam isso. Não, você não conversa com todo mundo que é da sua empresa. Você às vezes tem um cara como colega e tal, mas às vezes não necessariamente você é amigo. Mas eu acho que essa integração entre famílias, né? Às vezes acontece muito com as esposas, né? Elas acabam ali sofrendo juntas, de repente vão, conversam, tem mais tempo, e aí o cara acaba criando um laço maior, né? De ir na casa do outro, jantar, sei lá, jogar um videogame junto, ou coisa do tipo assim. E quem são esses parceiros, assim, que de repente, ou por conta sua mesmo, de afinidade do dia a dia, ou porque foi alguma coisa da sua esposa, com a esposa de alguém, você consegue ter mais afinidade? Hoje em dia eu tenho, por essa questão de esposa, nossas esposas são bem amigas, minha esposa e o Alisson, tanto que você vê nas fotos lá das semifinais e da final que a gente se abraça, a gente comemora muito, porque a gente começa a conversar, a gente começa a conviver e passar as coisas que a gente já viveu, então a gente começa a entender um pouco da história de cada um, e como a gente se identifica muito nessa questão, a gente acaba se aproximando um pouco mais. Então eu Alisson, Douglas mesmo também, naquela questão da gente se abraçar e um entender o outro.
Rodriguinho foi um cara também que me passou muita visão depois da semifinal, né, de trabalho, de uma pessoa que sempre está trabalhando e sempre está vendo, ainda mais ele que passou essa visão para mim, que é um cara que já viu muitos jogadores, já é um cara com mais experiência, um cara que já rodou muitos clubes aí e viveu com diversos jogadores de alto nível, jogadores às vezes que não viraram por besteira também, e ele me passou uma visão muito legal depois da semifinal, um cara que assumiu esse papel, né, de capitão e de tomar conta dos seus jogadores, né, e acho que isso foi muito importante, mas de proximidade, como você falou, a gente se aproxima, a gente sempre conversa com todo mundo, mas bem próximo assim, acho que o Alisson é um dos mais próximos assim de mim. E a foto mais emblemática, eu acho, da final é aquela que Alisson tá ajoelhado e você deitado, assim, sensacional. Você meio que já falou de Rodriguinho aí, era uma pergunta que eu tinha separado, porque eu cheguei até a fazer um vídeo pro canal falando sobre a pré-eleção ali. A pré-eleção não, né? Já estava ali na beira para entrar no campo antes da semifinal contra o Fortaleza. E aí o Rodriguinho, ele tem algumas palavras ali que eu acho que evidenciam essa liderança dele, esse posicionamento dele, depois até de ganhar a faixa de capitão, que ele mesmo fala que foi um processo meio que natural, assim, que aconteceu aos poucos. Mas algumas palavras de Rodriguinho naquela situação me chamam a atenção. Porque a gente sempre pediu um camisa 10 aqui no Bahia, um cara que pudesse chamar a responsabilidade quando a gente queria. Eu fiz até um vídeo quando o Rodriguinho foi contratado, engraçado, que eu meio que fingi que estou ligando para a Benetton e falo, a gente precisa de um camisa 10. Vai vir um rei e tal, aí aparece foto de Rodriguinho lá com a coroa e tal. E aí e ele assume esse papel. E aí ele fala nessa pré-eleção, que eu nunca esqueço, assim, que é qual o legado que a gente vai deixar, o que é que a gente vai contar quando a gente acabar a carreira, né? Como é que a gente vai contar essa história aqui do que fizemos naquela semifinal contra o Fortaleza, no Castelão e tal. E ele assume esse papel, assim, a Vera. E eu acho que esse vídeo dele percorrendo e todo mundo indo falar com ele, né, quando acaba o jogo, meio que simboliza bastante isso. Até que ele chega em você tá até ajoelhado, assim, na hora, e abraça você. Enfim, um cara que já ganhou tudo na carreira, já teve convocação para a seleção, já participou de grupos absurdos como aquele do Corinthians, veio para o Bahia ainda com tesão de poder jogar, chegando no vestiário e cobrando e falando para o grupo assim, não vamos errar lá atrás não, que na frente a gente se garante e tal, isso, aquilo, vamos jogar a sério e tal, e o cara comprometido, imbuído em poder buscar o título, né? Até que ponto esse papel, essa postura de Rodriguinho, assim como de outras lideranças do grupo, né? Rossi chama muita responsabilidade, Gilberto também, falam bastante no vestiário. Como que esses caras foram fundamentais nesse processo para te acolher, mas também para poder fazer com que o grupo pudesse buscar esse título? Como eu estava estreando, né, naquela semifinal, né, a maioria dos jogadores passavam por mim e falavam, é seu momento, é sua hora, porque chegou e você esperou por essa oportunidade, né? Rodriguinho não foi diferente, mas ele sempre falava o algo a mais. Ele falou, você é um cara que sempre batalhou, sempre trabalhou, nunca falou nada de ninguém, nunca reclamou de nada. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Eu sei que com você eu não vou precisar me preocupar nesse momento, que você vai corresponder no que a gente espera, porque a gente conhece. É só você entrar lá e fazer o que sabe fazer mesmo. Então, quando você recebe um apoio e essa tranquilidade que é passada dos jogadores para você entra mais tranquilo, porque você também confia no trabalho deles. E saber que eles também confiam em você te deixa apto 100% a você fazer o que você sabe e além disso, você conseguir ajudar eles dentro de campo, você fica tranquilo. Massa demais. Eu falei de Rodriguinho convocado, depois que teve a convocação da seleção olímpica, aí muita gente falou, porque Patrick não tava, porque Teixeira não tava, tá? Rolou uma pontinha de esperança para essa convocação, ou você achou, não, ainda estou começando aí e tal, vamos tranquilo? Não, vamos tranquilo, porque eu sei que é o começo, né? Sei que foi muito importante, né? Mas existem outros goleiros também que vêm fazendo já uns campeonatos aí bons, vêm fazendo boas partidas também. Eu entendo que eles já têm um tempinho aí já de sequência melhor do que o meu, né? Mas mais para frente aí eu almejo algo a mais também, né? Vambora, tomara. A gente vai botar aquela pontinha de pressão daqui desse lado também, meu amigo. O negócio vai ter que acontecer, né? Lógico. Não, e tem espaço, pô.
Arthurzinho Sim, foi sim. convocado, né? Quando estava no Bahia, Arthur Vitor foi convocado para a seleção olímpica. Cabe, pô, cabe. Então, Então, E René, cara, eu até falei com o Vitor, né? No nosso grupo lá dos ADMs e tal, eu falei, depois da semifinal, René me manda uma mensagem do nada, 3 da manhã, velho. Falei, caraca, que esse bicho tá falando comigo 3 da manhã, no direct do Insta. A gente começou a trocar ideia, aí ele começou a falar, cara, o grupo tá muito imbuído e tal, os caras estão muito dedicados, estão querendo muito isso e aquilo. Continue, cobre mesmo, porque o sarrafo tem que subir, eles têm que sentir a pressão, cobre, exija, porque eles vão conseguir corresponder, eu tenho certeza e tal, isso e aquilo. Depois da final, do primeiro jogo da final, ele voltou a falar, tipo, ele estava bem confiante no título, mesmo com o revés naquela primeira partida. E ele foi goleiro do Bahia, inclusive, num momento especial, que a gente saiu ali, pô, depois de 7 anos fora da Série A, a gente volta, e ele foi uma figura importante naquele ano. Inclusive, ele aparece muito no documentário do clube, falando sobre alguns momentos da relação com a torcida. Ele conseguiu entender muito bem esse processo do torcedor, essa forma do torcedor de agir. Então, acho que como coordenador de futebol, ele teve um papel fundamental. Para o time todo, ele teve um papel fundamental de apoio e motivação, acredito. Você pode até falar mais disso. Mas para os goleiros, e você especificamente nesse processo, por já ter a experiência também de ter sido goleiro, como é que René ajudou? René chega a ser um paizão ali, né? Que ele tenta abraçar todo mundo ali, principalmente os goleiros. Você vê que sempre antes de todo o jogo ele chega ali, ele abraça e fala: Grandão, é com você, velho. A gente tá aqui, tá confiando, a gente sabe que você trabalha pra caramba. Se precisar, eu tô aqui, alguma dúvida, eu tô aqui. Faz isso, faz aquilo, fica tranquilo, né? Se você torce pro seu companheiro, isso volta para você. Se você torce contra, isso também volta para você. Os deuses do futebol, como ele costuma falar, eles não perdoam, né? E se for para acontecer, vai acontecer. E ele sempre tenta passar maior confiança. É um cara que conversa muito, resenha muito com a gente, e a gente fica mais tranquilo de trabalhar com pessoas assim, porque sabe que pode contar com essa pessoa, porque vai estar com você no momento bom e no momento ruim também. Massa demais. Matheus citou aí uma parte da passagem de René por aqui e tal. Tem até um DVD sobre o Bahia que conta como é que foi a história da subida depois de tantos anos para a Série A e tal. Dentro do clube, isso aí é uma curiosidade nossa, né? Existe alguma coisa de conversa, assim, de quem tá lá, que trabalha lá, de passar um pouco da história do clube? A gente sabe que tem um museu agora, né? Não sei se você chegou a tempo de poder ir lá, ver como é que tá o museu e tudo mais, porque a gente tá numa curiosidade imensa de querer participar e ver como é que tá as coisas lá, né? Porque a gente tá distante, né? O máximo que a gente consegue é ficar ali rodeando a Arena Fonte Nova para tentar matar um pouco da saudade, né? Eu mesmo, direto, arranjo um motivo para poder ir na loja do Bahia, para poder ficar mais próximo que eu posso. Vamos botar o pet. Bota duas vamos botar vezes o pet, vai lá, bota 2 vezes. Eu não boto nem no mesmo dia. Se pudesse, o cara botava o pet num dia, ia para casa e fazia de conta que esquecia para ir no outro dia de novo para poder botar o pet para estar lá próximo. Mas vocês chegam a ter esse contato com a história do clube? Alguém chega e fala assim, não, hoje, sei lá, bora conversar aqui e tal, ou alguém chega e conversa alguma coisa, não, acredite no Bahia, continue trabalhando aqui, a gente tem o costume de acreditar até o final, alguma coisa nesse sentido? Algumas coisas você vai pegando no dia a dia, né? É um pouquinho difícil ter alguém que vai falar, isso aqui é a história do Bahia e tudo mais. Quando eu cheguei, sempre tem aquela questão do triunfo, né? De não falar o nome do rival e falar triunfo, isso você já pega rápido. Né? Não usar rubro-negro, essas coisas assim. E eu comecei a aprender algumas coisas também no Campeonato Baiano, né? O Bahia que faz o gol no apagar das luzes, né? Sim. Sempre no final do jogo, que gosta de ter emoção. Se não for difícil, não é Bahia. E algumas coisas a gente vai... algumas coisas a gente vai pegando, né? E vai aprendendo conforme a gente vai jogando, vai pesquisando algumas coisas da história do clube. Em questão do museu, eu tive a oportunidade de conhecer, cara, é uma coisa extraordinária ali. Você vai vendo a passagem dos jogadores, coisas que você nunca imagina o que você ia ver, né? Tem naquele museu ali, cara, show de bola demais aquele museu. Espero que essa pandemia passe logo para todos os torcedores terem essa oportunidade, porque, cara, foi sensacional ter essa experiência lá do Museu do Bahia, que tem coisas bacanas lá, viu? Além do jogo, eu acho que a gente está muito curioso para 2 coisas, né? Obviamente que para voltar e tal, ter a resenha, assistir Mas, para mim, o museu e o monumento que está com o nome dos torcedores lá na cidade tricolor são 2 coisas que eu tô... Assim, eu conto os dias para que acabe
a pandemia para poder ir ver, velho. E eu quero a camisa do Tetra logo, velho. Tô agoniado. Manda logo a camisa do Tetra. Tô pagando aí essa pandemia toda, eu quero minha camisa. Mas, enfim, tô ansioso. Galera, muita gente perguntando sobre a renovação e tal. O Teixeira já falou, tem a renovação automática, mas ainda está em conversas para ver se prorroga mais, né? Tá avaliando toda a situação contratual. Muita gente perguntando sobre sábado. Provavelmente não deve ser relacionado sábado. Evidentemente que ele não vai cravar aqui e tal, mas não deve ir para esse jogo de amanhã. Ainda está esse processo de recuperação. Mas pelo que você vê, assim, você acha que terça contra o Vila você já deve conseguir voltar? Como é que está esse processo? Está melhor já a coxa? Então, porque saiu esses vídeos aí que eu estava no campo, né? Mas esses vídeos são um processo de adaptação ainda. Não estou em transição, né? A gente vai adaptando a batida. Eu consigo fazer tudo, eu só não consigo bater na bola. Conseguir, eu consigo tirar ela do chão, mas uma sequência muito grande de batida já me gera desconforto, né? Então, eu ainda não estou em transição, tanto que ontem eu fiquei só no departamento médico lá, fiquei em recuperação, mas a questão é que semana que vem provavelmente eu já entre em transição, né? Porque eu ainda não estou em 100%, a gente começa a fazer a transição quando o atleta já está em basicamente 100% para ele já poder fazer tudo. Sim. E conseguir entrar no trabalho do técnico correspondendo um pouco no nível. Não vai estar no nível, mas já tá correspondendo um pouco mais fisicamente. Eu ainda não estou nessa fase, né? Mas acho que semana que vem aí já começa a ser escalado no Cartola. Não, cara, eu tô dando risada aqui, que a galera tá comentando. Teixeira, fica tranquilo, eu te dou minha perna pra você jogar. É isso. Pra poder a gente já terminar aí a resenha, já estamos aqui 1 horinha já batendo um papo bacana. E a expectativa, velho, pra progressão aí na temporada? A gente tem ainda o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil pela frente. O que internamente aí, evidentemente, você não vai externalizar tudo, mas o que vocês projetam, o que vocês almejam? Vocês acham que dá para fazer um brasileiro tranquilo, de primeira página? É isso que vocês querem para o Bahia e vocês estão trabalhando para poder buscar? Como é que o grupo está imbuído em poder ter um nível de competitividade elevado nesse brasileiro para que a gente possa ficar mais tranquilo nessa temporada, né? Porque a temporada passada foi... Eu acho que eu perdi uns 10 anos de vida, assim, em apenas 1 ano, só na temporada passada. Mas, enfim... São 2 coisas que nos motivam a ter um ano melhor. Com certeza, esse ano que passou nessa temporada passada aí, nos serviu de motivação para esse ano. Cara, tanto para vocês quanto para a gente, é uma pressão do caramba ali. Cada partida que passava e a gente não conseguiu o resultado, a gente falava, uma hora tem que acontecer, né? Foi acontecer no finalzinho ali da competição, para a gente não cair, foi uma luta, uma pressão, e isso gerou um desgaste que a gente não quer ter esse ano, né? Então, essa questão do ano, da temporada passada ter sido muito difícil, nos gera uma responsabilidade, mas também nos motiva a fazer muito melhor esse ano, para não deixar para depois, entendeu? E na minha questão pessoal, cara, eu gosto de sonhar pra caramba. Então, para mim, colocar o Bahia entre os 5 do campeonato, colocar o Bahia na final da Copa do Brasil, ser campeão, não é grande coisa, entendeu? Eu quero almejar, quer dizer, é grande coisa, com certeza, mas é sonhar alto para a gente conquistar o que a gente quer, conquistar o que o Bahia merece. E na minha cabeça eu penso isso, eu não penso nada menos. Massa demais, cara. Massa demais. Então é isso, cara. Só mais um comentário aqui, o PV Lenda, que renovou o Prime por 3 meses. Ele fala aqui, ó, minha última aula é de história. Ele falou isso antes, mas prefiro ver Teixeira, que já fez história no Bahia. O Diego falando aqui, Teixeira é titular na seleção olímpica. Vamos ver com o tempo aí, né? Preste atenção no homem que tá mandando muito bem aqui. Meu velho, obrigado por ter topado bater esse papo com a gente. Valeu mesmo, não só pelo papo, mas pelo título também, né? Você foi parte extremamente importante nesse processo. E a gente só tem a agradecer pela companhia, pela resenha e desejar mais sucesso ainda ao longo dessa trajetória com a camisa do Esquadrão. Valeu, rapaziada. Tamo junto, viu? Vamos marcar aí de bater mais uns papos aí pra frente, que tem grandes coisas aí pra gente comemorar bastante também, viu? Vambora. Amém. Se Deus vai rolar. Valeu, Vitão. Valeu. Mais uma para conta aí. Obrigado, Matheus, né, por proporcionar a gente se sente privilegiado, né, velho? Porque tanto torcedor que gostaria de ter contato assim com um ídolo, com um jogador, e a gente tá aqui batendo um papo. Então, obrigado pela moral e que
tenhamos dias melhores, não só por conta da Covid, para que a gente possa voltar para o gramado, mas que a gente também possa ter a oportunidade de conversar mais e, quem sabe, conversar sobre mais títulos também, né? Exato. Isso aí, então, com certeza. Valeu, rapaziada. Abração, viu? Valeu, tamo junto, velho. Obrigado, é nóis. Mandar um abraço aí também, né, Vitor, para nossa produtora, para a dona Mari Carbone aí, que tá aí, ó. Obrigado pela atenção, Teixeira, disponibilizou e viabilizou essa live, né? Tamo junto, Mari. Obrigado aí pela moral. Quem sabe rola mais, né? Cobrem Mari aí, ó. Bora, Mari. Faz... Joga os nomes aí que... joga os nomes aí, quem sabe rola. Mas bacana demais, né, Vitão? Foi top o papo. É bom, velho. Como eu falei no finalzinho, a gente é privilegiado demais, assim. A gente já teve tanto contato pessoal como, entre aspas, profissional aqui, através não só do Bahia On, mas como do Sou Mais Bahia, né? De poder participar, assim, tá, se sentir até um pouco mais próximo do que o torcedor já se sente do clube, né? Podendo ter contato com os caras e tal, é uma parada fenomenal, assim. Se eu pudesse compartilhar essa emoção, que a gente já tenta fazer isso, né? Mas se tivesse alguma outra forma de deixar a galera ainda mais próxima, pô, eles saberiam o quanto isso é gratificante pra gente, né? Marca na nossa história como torcedor e a gente fica se sentindo assim, porra, nas nuvens, assim, porque é realmente diferente, assim, você ter contato com o cara chegar aqui, falar seu nome, destinar um pouco de tempo para você, para poder vir te fortalecer, pô, é genial, velho, é uma parada realmente diferente. Espero que todo mundo tenha gostado e que tenha sentido essa mesma sensação que a gente, né? Exatamente. É isso, galera. Só agradecer aí. Quem sabe em breve vem mais. Brasileiro já vai começar, como a gente falou aqui, o próprio Teixeira almeja. Tomara que seja aí um campeonato tranquilo para a gente. A gente sabe que ainda existem coisas para poder ajustar. A gente cobra muito nesse sentido do fortalecimento do elenco para ter um nível de competitividade maior. A gente sabe que não basta ter um time qualificado aí no Brasileiro, tem que ter um elenco competente, forte para a gente poder fazer um bom campeonato. Né? Mas se Deus quiser vai dar tudo certo. É bom essa sensação, né? Não só o privilégio que a gente falou que a gente tem, mas a sensação da gente poder estar aqui vendo que hoje existem jogadores imbuídos em fazer o clube maior, imbuídos em se dedicar pelo clube, em jogar finais de Copa do Nordeste, jogo decisivo, machucado, lesionado, e se sobrecarregar mesmo, ir até mais do que o limite, para poder não só projetar algo melhor para sua carreira, crescer, evoluir, progredir, mas também para poder corresponder ao torcedor, para poder buscar coisas grandes para a instituição, para poder ir além. Então, pô, bacana demais a gente ter esse retorno, esse feedback, ouvir da voz do herói da Copa do Nordeste. Eu acho que dá para classificar assim, né? Tem alguns heróis, mas eu acho que o principal, que não é Teixeira, né? Da gente ter ciência aí de quem hoje veste a camisa do nosso clube. Então, só agradecer aí, rapaziada. Quem não deixou o like, deixa, segue aí, se inscreve, dá essa moral pra gente, que vamos tentar correr atrás de mais aqui para poder trazer para vocês. E em breve voltamos com a programação normal, né, Vitão? 15 horas na Twitch, todo dia da semana, twitch.tv/BahiaOn. Estamos sempre online aí. Em breve, mais gameplay, jogando, resenhando, trocando aquela ideia com vocês. E quem sabe, buscando mais papos, mais conversas, mais resenhas, tanto na Twitch quanto também no canal do YouTube, tá? Valeu, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima. Vral!